E aí, tudo bem contigo, né? Professor Fabiano Pereira. Olha eu aqui mais uma vez para mais uma aula do nosso curso de Direito Eleitoral. Esse curso completaço para você gabaritar as próximas provas de concursos de TRS que estão por vir. Pode ter certeza, em breve a gente vai ter aí alguns editais sendo publicados e se você realmente está assistindo às aulas, está se dedicando como tem que se dedicar, eu não tenho dúvidas. Em breve você vai conquistar a tão sonhada aprovação. E ó, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aí agora, inscreva-se no canal, porque isso é muito importante. Dê o seu like aqui nesse vídeo, porque quanto mais inscritos aqui no canal, mais conteúdo de qualidade para você. E na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre um tema que despenca em prova de concurso, que é o tema partidos políticos. Como é a terceira parte da nossa aula, nós vamos abordar o finalzinho da Lei 9.096/95, que é um tópico assim, que de tudo que envolve partido político é o menos cobrado. E quando é cobrado, as bancas não costumam se aprofundar. Então aqui, nessa videoaula, eu vou fazer uma apresentação geral daquelas informações que são mais contundentes e aquelas que você tem mais possibilidade de encontrar na hora da prova. O primeiro ponto que eu quero abordar contigo é sobre a fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos. Então, anote aí, existe uma diferença clara entre as expressões fusão, incorporação e extinção de partidos. E é isso que eu quero te explicar no primeiro momento. Vamos lá. A Constituição diz que os partidos políticos são livres para se fundirem, para se incorporarem ou então para se extinguirem. Então existe uma autonomia que é dada constitucionalmente aos partidos políticos. A gente sabe muito bem que a autonomia partidária ela não é absoluta, ela não é ilimitada, porque ela tem sempre que respeitar o texto da Constituição e, além disso, o texto da lei. Mas qual é a diferença entre fusão e incorporação, por exemplo? Porque a extinção é muito simples. Você já sabe como é que funciona o processo de criação de um novo partido, porque nós já criamos aqui juntos o PCUB, que é o Partido dos Concurseiros Unidos do Brasil. Então o processo de criação de um novo partido você já conhece. Eu estou aqui agora para te dizer o seguinte: da mesma forma que no mínimo 101 membros fundadores se reuniram para criar um partido, é possível que eles se reúnam para extinguir o partido. Não é muito comum acontecer uma extinção direta de partido político, não. Não é comum. O que é mais comum é nós termos uma incorporação ou uma fusão, mas ainda assim é possível que esses membros se reúnam e optem e decidam pela extinção do partido político. Então essa é a parte mais fácil. Agora vamos diferenciar fusão de incorporação. Como é que acontece a fusão? Na fusão eu tenho o partido A e o partido B. Partido A e o partido B. Esses dois partidos vão se reunir para dar origem a um terceiro partido, que é o partido C. Então, olha, é como se fosse um esqueminha assim, ó. Deixa eu desenhar aqui para você, ó. Na fusão, eu tenho o partido A, que se une com o partido B, dando origem ao partido C. Tá vendo? Só que quando o partido A se reúne com o partido B, se une ao partido B, o A e o B são extintos. Eles deixam de existir. Porque todas as pessoas que eram filiadas ao partido A e ao partido B, passam a ser filiadas ao partido C. É assim que funciona. Então elas passam a ser filiadas ao partido C. Processo bem simples, processo bem básico de entender. Nós já tivemos várias fusões, por exemplo. Em 2006 foi a época que nós tivemos mais fusões de partidos políticos no Brasil. Por quê? Porque existia uma regrinha dizendo que os partidos políticos que não alcançassem uma determinada quantidade de votos, de eleitores do Brasil afora, eles seriam simplesmente extintos. Então, antes de serem extintos, eles começaram a se fundir um com o outro para crescerem e para não serem extintos. E aí, nós tivemos, por exemplo, a fusão do PRONA, que era o partido do finado Enéas Carneiro, que se candidatou a presidente da República várias vezes, aquele barbudão, aquele médico. O PRONA se fundiu, por exemplo, com o PL, Partido Liberal. E aí, quando o PRONA se fundiu com o PL lá atrás, eles deram origem ao PR, que é o Partido da República. Então, isso foi uma fusão. As pessoas que eram filiadas ao PRONA e que eram filiadas ao PL passaram a ser filiadas ao Partido da República, que é o PR. Isso lá atrás, tá bom?
Então essa é a fusão. Detalhe importante, isso aqui, ó, quando cai em prova, os candidatos erram muito por confusão. Veja só. Na fusão, os dois partidos deixam de existir porque vai surgir um terceiro partido. Não é isso? E como é que funciona objetivamente esse processo de fusão? É o seguinte, o órgão de direção nacional do PX e o órgão de direção nacional do PY, esses dois órgãos de direção nacional vão se reunir e vão deliberar sobre um novo estatuto e um novo programa partidário para esse terceiro partido que vai surgir, que é o partido C. Então eles vão se reunir e vão votar um novo estatuto, vão votar um novo programa partidário. Então eles decidem em conjunto, pelo quórum de maioria absoluta. Anote isso aí, viu? Quórum de maioria absoluta. Então eles votam em conjunto um novo programa, um novo estatuto e o quórum é de maioria absoluta. Depois que foi aprovado esse novo estatuto, esse novo programa, aí eles escolhem a nova direção nacional desse partido que vai surgir, que é o partido C. Então eles escolhem a nova direção nacional, o novo órgão de direção nacional do partido político. E aí esse novo órgão vai providenciar a comunicação dessa modificação, que é essa fusão, aos órgãos competentes, ao cartório de registro de pessoas jurídicas e ao Tribunal Superior Eleitoral. Tá bom? Então, decisão em conjunto. Os dois órgãos de direção nacional dos partidos que estão se fundindo. Então, isso é a fusão. Fusão é diferente de incorporação, porque na incorporação eu tenho o partido A e o partido B. Geralmente, o partido A é o partido menor e o B é o partido maior. Então, o partido A, que é menor, ele é engolido pelo partido B, que é maior. Então, o partido B faz assim, ó, engole o partido A. Então, o único partido que vai deixar de existir é o partido A. As pessoas que eram filiadas ao partido A, elas passam a ser filiadas ao partido B. Quem era filiado a esse partido aqui, ó, vai se filiar ao partido B, porque o partido A deixa de existir. Ficou claro? Então, na incorporação, esse partido aqui deixa de existir. E os seus membros vão ser filiados a esse partido maior aqui, que é o partido incorporador. Incorporador. Em 2006, por exemplo, nós tivemos também a incorporação do PAN, P de partido, A de aposentados, N de nação. Partido dos Aposentados da Nação. O PAN deixou de existir, porque ele foi incorporado ao Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Então, todas as pessoas que eram filiadas ao PAN passaram a ser filiadas ao PTB. E como é que funciona basicamente para a prova esse processo de incorporação? Aqui tem um detalhezinho diferente. Qual que é? O órgão nacional do partido incorporando, que é o partido que vai sumir. Então, o órgão nacional do partido incorporando, ele vai se reunir para decidir, pelo quórum de maioria absoluta, se aceita ou não passar a utilizar o estatuto e o programa do partido incorporador, que é o partido maior. Se esse órgão nacional do PAN, no nosso caso aqui do PAN, aceitar, não, vamos sim começar a utilizar o estatuto e o programa do PTB, decidiram pelo quórum de maioria absoluta, que concordam com isso, então está resolvido. O PAN deixa de existir, porque todos que são filiados ao PAN passam a ser filiados ao PTB. E aí, a partir de então, eles irão constituir um novo órgão de direção nacional. Pode ser que alguns representantes do PAN passem a fazer parte da direção do PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. Ficou claro? Então essa é a diferença básica entre a fusão e a incorporação. Lembrando que tanto a fusão quanto a incorporação tem que ser comunicada aos órgãos competentes, ao cartório de registro de pessoas jurídicas e, é óbvio, ao Tribunal Superior Eleitoral, porque é o TSE que vai dar a palavra final, se aquele trâmite respeitou a legislação ou não. Se o TSE indeferir aquele requerimento de fusão e incorporação, volta tudo para estaca zero. Os outros dois partidos voltam a ser autônomos com vida própria. Ficou claro aí? Beleza. E o quórum é sempre de maioria absoluta, viu? Às vezes em prova coloca maioria simples, maioria relativa. Errado. Maioria absoluta. E guarde bem essa informação aqui, ó. Olha só. Somente será admitida a fusão ou incorporação de partidos políticos que hajam obtido o registro definitivo no TSE
há pelo menos 5 anos. Ou seja, se um partido político tem 2 anos de criação, de deferimento do registro pelo TSE, ele não pode ser submetido a um processo de fusão ou incorporação. Ele tem que existir, juridicamente falando, há pelo menos 5 anos. Antes disso, ele não pode submeter a processo de fusão. É para evitar esse leva-leva, esse troca-troca aí de partidos políticos, né? Não, você cria o partido, você tem mais facilidade, depois eu incorporo o seu partido e aí a gente combina aí o que vai ser feito de bom. Evitar essas negociatas. Não existem no Brasil, não, mas é justamente por isso que não existe, né? Para evitar. Essas normas existem para evitar, tá bom? Então é isso aí. Artigo 28. O TSE, após o trânsito em julgado de decisão, determina o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado. Então veja, é o TSE que tem a possibilidade, que tem a prerrogativa e nenhum órgão mais de determinar o cancelamento do registro civil, lá no cartório, e do estatuto do partido, cujo registro é feito onde? Cujo registro é feito no próprio TSE. Então essa prerrogativa é de quem? Essa prerrogativa é apenas do Tribunal Superior Eleitoral. Os TREs não têm essa prerrogativa. Não preciso nem dizer que nas questões de prova você vai encontrar muita informação sobre isso aí. Então vamos lá. Primeiro, ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira. Então, se o partido político recebe dinheiro de um governo estrangeiro, de uma empresa estrangeira, de um organismo internacional, isso quer dizer que ele pode ter o seu registro cancelado. Por quê? Porque isso pode ferir a soberania nacional. Pode ser que amanhã esse partido político que está recebendo recursos externos, ele comece a atuar em defesa daquele governo do estrangeiro. Entende? É por isso. Está subordinado a entidades ou governos estrangeiros, é uma característica, uma consequência comum do que está escrito acima, né? 3. Não ter prestado nos termos da lei as devidas contas à Justiça Eleitoral. Lembrando que o cancelamento do partido político só pode acontecer quando o Diretório Nacional deixar de prestar contas. Porque se o Diretório Municipal ou a Comissão Provisória Municipal deixa de prestar contas, isso não afeta o Diretório Estadual e nem o Nacional. Então aqui nós estamos falando do Diretório Nacional. 4. Que mantém organização paramilitar. O que é esse negócio de organização paramilitar? Bem, aqui é o seguinte, quando nós falamos em organização paramilitar, é o partido político que, por exemplo, ele se dedica a ensinar os seus filiados a manusearem armas, regras de hierarquia, sobrevivência na selva, treinamento de guerrilha. Não pode. Porque aí você já vai estar atuando paralelamente ao Estado. Você já está instituindo uma organização de caráter paramilitar. Paramilitar no sentido de paralelo às forças militares do Estado. Paralelo às forças militares. Paramilitar. Não pode. Aí é causa para realmente cancelamento do partido político. E olha, o processo de cancelamento, ele é iniciado pelo tribunal à vista de uma denúncia de qualquer eleitor, de representante de partido ou de uma representação que é feita pelo Procurador-Geral Eleitoral. E hoje você sabe que quem exerce o papel de Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República. É ele que exerce esse papel. Tá bom? Então, lembre-se de que de vez em quando você vai encontrar umas questõezinhas em prova sobre a diferença entre fusão e incorporação. Portanto, atenção ao responder as questões de prova. Bem, vamos dar mais um passo. Vamos começar a falar agora sobre as finanças e a contabilidade dos partidos políticos. Primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: os partidos políticos, eles recebem recursos públicos para custearem as suas despesas correntes, para pagarem as suas contas, as suas despesas do dia a dia. Água, luz, telefone, empregados e por aí vai. E além de receber recursos públicos, eles ainda podem receber recursos de particulares. Particulares, pessoas físicas, podem fazer doações a partidos políticos.
Pessoas físicas podem fazer doações a partidos políticos? Podem. Tudo isso previsto expressamente no texto da lei. Tá bom? Você já sabe, mas não custa destacar, que empresas, pessoas jurídicas estão expressamente proibidas de fazerem doações para partidos políticos ou para candidatos durante as eleições. E não só durante as eleições, em qualquer época. Então, mesmo em ano não eleitoral, uma pessoa jurídica não pode doar recursos financeiros para partidos políticos, nem um centavo sequer. Falou que é pessoa jurídica, isso não é admitido mais. Para evitar aqueles conchavos. Por que você acha que uma grande construtora doa para uma campanha eleitoral 50 milhões de reais? Será que é porque ela defende a democracia? Será porque ela defende os valores consagrados da separação dos três poderes? Eu acho que eu não sei. Não sei. Pode até ser que isso aconteça. Mas, né? Tenho minhas dúvidas. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela proibição. Não aceitaremos mais doações de pessoas jurídicas, porque isso subverte a ordem democrática nacional. Isso faz com que cada vez mais empresas de grande porte doem para campanhas eleitorais, para que no futuro elas sejam beneficiadas por meio de transações que são realizadas por esses grupos dominantes do poder. Simples assim. Pessoas físicas podem. Inclusive os sócios dessas grandes construtoras, dessas grandes empresas, podem doar para as campanhas. Os sócios, pessoas físicas, sim. Mas as pessoas jurídicas, não mais. E a própria lei dos partidos políticos, lá no artigo 31, estabelece uma série de regrinhas, dizendo, se o partido receber recursos de determinadas fontes, o partido político pode ter o seu registro cassado, pode ter o seu registro cancelado. Olha, por exemplo, o que diz o artigo 31, muito cobrado em prova. Ele diz o seguinte, é vedado ao partido político receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário é dinheiro, né? O auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, a gente vai ver isso depois, inclusive através de publicidade de qualquer espécie. Então, nem esse serviço de publicidade pode ser doado para partido. Procedente de entidade ou governo estrangeiro, acabou. Partido político que recebe recurso de governo estrangeiro, e nós já vimos por aí, está sujeito ao cancelamento do registro, porque isso pode ferir amanhã ou depois a soberania nacional. 2. Os partidos também não podem receber recursos de entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações referidas no artigo 38 dessa lei e as provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Na verdade, quando fala aqui artigo 38 da lei, na prática, esse artigo 38 não autoriza mais esse tipo de doação. Só que aqui, o Congresso Nacional acabou passando batido. Por quê? Porque o artigo 38, lá no inciso 3º, nós vamos ver daqui a pouquinho, ele diz que as pessoas jurídicas poderiam doar recursos diretamente para o fundo partidário. E esse dispositivo acabou não sendo retirado do texto da lei. O STF acabou esquecendo de mencionar expressamente que esse tópicozinho é inconstitucional, tá bom? Mas aí na interpretação sistemática que se faz, é de que hoje as pessoas jurídicas não podem nem doar para o fundo partidário. Porque se elas doarem para o fundo partidário, automaticamente o dinheiro vai ser distribuído para os partidos maiores. Os partidos maiores acabam recebendo a maior fatia. Então, de qualquer forma, aquela empresa estaria doando para os partidos que ela tem interesse que vençam as eleições. Tá bom? Então, por isso que não pode. Então, as empresas hoje não podem doar nem para partidos políticos diretamente e nem para o fundo partidário. Fechou? Continuando. Entidade de classe ou sindical também não pode doar para partidos. E por que não pode doar? Porque são pessoas jurídicas. Está resolvido, né? São pessoas jurídicas que têm ligação direta com o governo. Então não pode. E 5. Pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração ou cargo ou emprego público temporário, ressalvados os filiados a partido. Então suponhamos que eu não seja filiado a nenhum partido. Aí o PX me indicou
para exercer um cargo de confiança no governo. E aí, não estou dizendo que isso acontece no Brasil não, mas em outros países eles combinam o seguinte: eu vou te indicar para ser chefe do governo aí, e aí todo mês você me passa uma quantia X aí do seu salário, viu? Não vou dizer que acontece isso não, que é difícil acontecer isso. Mas aí a lei fala, ó, se essa pessoa for filiada ao partido, tudo bem, de ela repassar um percentual todo mês, uma contribuição para ajudar o partido. Mas se ela não for filiada, ela não pode doar para esse partido político, porque ela representa um cargo de confiança, ela tem uma função de governo, então ela não pode fazer esse tipo de doação. Se fizer, é um recurso de fonte vedada e o partido está sujeito às respectivas sanções. Tá bom? Então você já sabe que existem algumas fontes que são vedadas pela legislação e aí o partido não pode receber recursos daquelas fontes. Beleza. Se isso acontecer, pode ser já o cancelamento do registro do partido. Mas veja, como é que a Justiça Eleitoral acompanha isso? É que todo ano, até o dia 30 de junho, os partidos políticos são obrigados a prestar contas. Independentemente de haver eleição ou não, isso não interessa. Havendo eleição ou não, todos os anos, até o dia 30 de junho, os partidos políticos são obrigados a prestar contas. Para quem? Para a Justiça Eleitoral. Cuidado aqui com a pegadinha de prova, porque os partidos políticos não prestam contas para o TCU, Tribunal de Contas da União. Não. Eles prestam contas para a Justiça Eleitoral e não para o TCU. E como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira. Vamos supor que nós estejamos em 2020. Até o dia 30 de junho de 2020, os partidos políticos têm que prestar contas de tudo que eles receberam e de tudo que eles gastaram no ano de 2019. Suponhamos que estejamos em 2021. Os partidos políticos têm que prestar contas até o dia 30 de junho de 2021 de tudo que eles receberam e gastaram no ano de 2020. E assim sucessivamente. Isso é diferente da prestação de contas das eleições. Tá? Por quê? Exemplo, em 2020 nós tivemos eleições municipais. Só que os partidos políticos estão obrigados a prestar contas das eleições municipais num prazo máximo de 30 dias contados da data da eleição. Então ali é a prestação de contas da eleição, que a eleição aconteceu em 2020. Só que em 2021, além dessa prestação de contas que eles fizeram em 2020, os partidos políticos também têm que prestar contas anual, que é a chamada prestação de contas anual. Só que aí não é só da eleição, é de tudo que aconteceu em 2020. Então até o dia 30 de junho de 2021, para prestar conta de tudo que eles receberam e gastaram no ano anterior, do ano de 2020. Então são duas prestações de contas diferentes. A primeira é a prestação de contas anual e a segunda é a prestação de contas das eleições. E ambas têm caráter jurisdicional. O que significa isso? São processos judiciais. Caráter jurisdicional são processos judiciais. Então tem que observar o devido processo legal, tem que observar todas aquelas regras que envolvem um processo judicial. Simples assim. Tá bom? E olha, quem é que é responsável, que é competente para o julgamento dessas prestações de contas? Aqui é muito simples. Os órgãos nacionais dos partidos políticos vão prestar contas perante o Tribunal Superior Eleitoral. Não tem conversa. Então o órgão nacional do partido presta contas perante o TSE. Órgãos estaduais, também chamados de órgãos regionais de partidos políticos, prestam contas perante quem? Perante o respectivo Tribunal Regional Eleitoral. Então o Diretório Estadual do PX em Minas Gerais presta contas perante o TRE de Minas Gerais. E o órgão municipal do PX em Belo Horizonte presta contas perante o juiz eleitoral de Belo Horizonte. É assim que funciona. Então, até o dia 30 de junho, o PX
tem que prestar contas pelo Diretório Nacional, por todos os diretórios estaduais e por todos os diretórios municipais. Então vão ser várias prestações de contas, dependendo aí de cada nível de prestação. Então isso aí despenca em prova de concurso. Você tem que saber, não tem para onde correr. Prazo 30 de junho, ou melhor, até o dia 30 de junho. Grave isso aí, vai cair muito nas próximas provas de concurso. Professor, e se por acaso os partidos políticos não tiverem movimentação financeira? Porque pode ser que no ano inteiro o partido não recebeu um centavo, não gastou um centavo. Como é que faz isso aí? Gente, a própria lei dos partidos políticos deixa bem claro que os órgãos municipais, anote aí, os órgãos municipais, estadual e nacional, não. Os órgãos municipais que não tiverem movimentação financeira, eles ficam dispensados de apresentar uma prestação de contas perante a Justiça Eleitoral. Eles não precisam. Se for um diretório estadual ou um diretório nacional, eles não têm escapatória. Ainda que não tenham recebido um centavo, não tenham gastado um centavo, eles precisam prestar contas para a Justiça Eleitoral. Ainda que as contas sejam zeradas, mas tem que apresentar documentação para provar isso. Os órgãos municipais não. Eles podem apresentar uma declaração de ausência de movimentação financeira dentro desse período, até o dia 30 de junho. Então veja, eles têm uma obrigação. Qual é? É a obrigação de, pelo menos, apresentar uma declaração de ausência de movimentação financeira. Essa declaração vai ser assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do partido. Nós declaramos para os fins legais que nós não tivemos movimentação financeira no ano de 2021. Portanto, hoje, em 2022, nós não temos como prestar contas. Apresentamos aqui apenas essa declaração de ausência de movimentação financeira. Tá, entrega para a Justiça Eleitoral. Quando essa declaração chega na Justiça Eleitoral, o juiz vai dar um despacho determinando a publicação de um edital pelo prazo de 3 dias, para as eventuais pessoas que tiverem conhecimento de alguma movimentação, levarem informações ao conhecimento da Justiça Eleitoral. O que, juiz? Esse partido aí falou que não teve movimentação? Teve sim, porque eu inclusive doei dinheiro para eles. Opa! Chegou ao conhecimento da Justiça Eleitoral? Vamos analisar. E o que é muito comum, né, gente? Porque, olha, diretório municipal de partido político, gente, o que mais tem analfabeto ou semi-analfabeto manuseando isso aí. Gente, é a realidade, tá? Me leve a mal não. Vocês vão perceber isso depois quando vocês estiverem lá dentro trabalhando. E aí, os caras não têm noção de nada. O cara faz uma declaraçãozinha assim, assina aqui, declara que eu não tive movimentação. Quando chega no cartório, eu bato o olho no sistema, a gente tem os dados das instituições bancárias, né? Eu bato o olho no CNPJ do partido, lanço, aí aparece. Movimentação no Banco do Brasil, recebeu não sei o quê, gastou não sei o quê. Na hora. Complicado, cara, é complicado. Dá uma raiva mexer com essa tal de prestação de contas por causa disso. Por quê? Porque você vê que as pessoas, assim, na maioria das vezes, fraudam o processo de má fé, em outras elas fazem por falta de conhecimento, cara. É um absurdo. É um amontoado de faz de conta e a cada dia que passa está ficando mais no faz de conta. Porque a cada dia que passa, os partidos políticos se unem para flexibilizar cada vez mais esse processo de prestação de contas, cara. Só vai flexibilizando. Ou seja, daqui uns dias receberam dinheiro, não precisa prestar conta de um centavo. Vai ficar assim, do jeito que está indo, vai ficar assim. Vai ficar assim. Vocês vão entender por quê daqui a pouquinho, tá? E um outro detalhe. Os dirigentes partidários não são inseridos no CADIM, que é o Cadastro de Inadimplência do Governo Federal. O que acontece? O partido político é uma pessoa jurídica. Então, quem determina o que tem que ser feito pelo partido são os seus dirigentes. Aí, às vezes, os partidos recebem dinheiro público, gastam esse dinheiro de forma ilegal, e aí nós, da Justiça Eleitoral, desaprovamos as contas do partido. E sabe o que acontece com os dirigentes? Nada. Eu disse nada. Por quê? Porque está escrito na lei que os dirigentes partidários não podem ser inseridos no CADIM. Não podem ser o seu nome para o SPC do governo, digamos assim, né? Porque não podem ter o seu nome inserido no CADIM. Isso aí. É a própria lei blindando os dirigentes partidários.
E quem é que cria essas leis? Os próprios dirigentes partidários. Essa é a realidade. E olha o que diz o artigo 37, parágrafo 4º. Gente, olha só. Da decisão que desaprovar total ou parcialmente a prestação de contas dos órgãos partidários, caberá recurso para os tribunais regionais eleitorais ou para o TSE, conforme o caso, o qual deverá ser recebido com efeito suspensivo. Como assim? Para você entender isso melhor, deixa eu te explicar a diferença entre falta de prestação de contas e desaprovação. Vamos lá. Gente, uma coisa é o partido político ter apresentado toda a documentação da prestação de contas. Eu, como analista, pego toda aquela documentação para conferir, pego toda aquela documentação para analisar, e aí eu emito um parecer. Excelência, juiz, eu, como analista, entendo. As contas têm que ser desaprovadas. Porque está faltando tanto de documentação, o partido foi intimado, não falou nada, não esclareceu, não apresentou documento nenhum. Aí o juiz vai lá, contas desaprovadas. O que acontece nesse caso? Gente, nada. Não acontece nada. Os partidos só ficam com as contas desaprovadas. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar o que pode acontecer. Mas juridicamente falando é nada. Não acontece nada. Outra coisa é o partido não prestar contas. Chegou a época, 30 de junho, o partido não apresentou as suas contas. E nem deu notícia. Não falou nada. Aí é diferente, ele não apresentou a documentação sequer para a Justiça Eleitoral fazer análise. Aí, as contas não vão ser desaprovadas, porque a gente nem analisou. Aí nós vamos julgar as contas como não prestadas. As contas não foram prestadas. A sanção para esse caso, basicamente enquanto você não prestar as contas e o partido, você não pode receber recurso do fundo partidário. Pronto. Então, como os órgãos municipais dificilmente recebem recurso de órgão partidário, vai ficar ali o resto da vida sem prestar contas. E fica esse lenga-lenga aí. Então, uma coisa é a desaprovação, outra coisa é a ausência de prestação de contas. São sanções diferentes. Tá bem? E aí, detalhe. Se um juiz eleitoral julga as contas como desaprovadas ou não prestadas, cabe recurso para a instância superior. Quem é superior ao juiz? O TRE. Se é o TRE que julga as contas como desaprovadas ou não prestadas, cabe recurso para o TSE, que é a instância superior ao TRE. Se é o TRE que julga as contas do presidente ou do candidato a presidente como desaprovadas ou não prestadas, não cabe recurso, porque não tem ninguém acima do TSE. É o STF. O STF cuida de matéria constitucional. Ele não cuida de matéria eleitoral. É matéria constitucional. Tá bom? Então, dificilmente chega um recurso no STF sobre essa situação, esse tema, prestação de contas. Dificilmente. E o recurso que é proposto, ele tem efeito suspensivo, cara. Aqui é uma exceção. A gente vai ver que na Justiça Eleitoral a regra quando alguém propõe um recurso, não tem efeito suspensivo. Essa é a regra. Aqui já é uma exceção. Efeito suspensivo. Ou seja, o juiz deu decisão. Como você, partido, não prestou contas, você fica proibido de receber recurso do fundo partidário. Proibido. Foi a decisão do juiz. Só que aí o partido entrou com recurso. Como o partido entrou com recurso, tem efeito suspensivo o recurso. Ou seja, enquanto o TRE não julgar o recurso, o partido pode continuar recebendo din-din normalmente de fundos públicos, sem problema. Pode continuar recebendo normalmente, enquanto o recurso não for julgado. Porque o recurso suspende o efeito da decisão do juiz. Ou do TRE, se for o caso. Entendido? Então aqui é uma exceção. A gente vai falar isso sobre efeito suspensivo, efeito devolutivo lá na frente, quando a gente for estudar sobre recursos. Vai ter uma hora que a gente vai falar sobre isso com mais calma. Tá bem? Então veja, artigo 37. A desaprovação das contas do partido implicará, aqui é desaprovação, implicará exclusivamente a sanção de devolução
da importância apontada como irregular, acrescida de uma multazinha de até 20% do valor. Partido político, você recebeu um recurso X de 100 mil reais e não prestou contas desse recurso. Então quer dizer que o partido pode receber uma multa de até 20% desse valor. Se o recurso foi de 100 mil, o partido pode receber uma multa de até 20 mil reais. É o que vai acontecer com o partido. Tá vendo aí? Nada mais além disso. Muito light e muito bobinho. Quando isso cai em prova, o índice de erros é muito grande. Por quê? Porque os candidatos geralmente não estudam esse ponto. Então eu estou aqui para te pedir muita atenção a esses detalhes. Aqui na videoaula eu estou te apresentando informações gerais, aquilo que tende a cair, mas são muitos detalhes. Por isso é que eu estou te convocando para você fazer a leitura do PDF. Então, se você ainda não se matriculou no nosso curso completaço, Direito Eleitoral Exemplificado, aqui embaixo eu estou deixando um link para você se matricular. Se matricule no curso Direito Eleitoral Exemplificado. Por quê? Porque esse curso é que vai te levar para um próximo patamar. Lá dentro desse curso, você vai encontrar mais de 1000 questões comentadas, mapas mentais, resumos para você fazer as suas revisões. Você está esperando o quê? É o seu futuro que está em jogo. Mas essas videoaulas já estão me ajudando muito. Eu sei, mas é porque o seu objetivo tem que ser gabaritar, não pode passar nada. E nas videoaulas, nenhum professor do mundo consegue te apresentar todos os detalhes sem exceção. Não tem como. Porque as videoaulas ficariam gigantescas. Coisas assim que você não conseguiria nem assistir. Então não dá. Então o curso completasse, inclusive, questões. Você tem que resolver o máximo de questões que você puder. E essas questões que estão dentro do nosso curso escrito, que o link está aqui na descrição do vídeo, são todas comentadas. Então quando você errar as questões, você vem aqui, entendi, explicou a letra A, B, C, D, tudo explicadinho, alternativa por alternativa. Então é outra realidade. E o curso foi feito especialmente para você. E qualquer dúvida, qualquer questionamento, lá dentro a gente tem o fórum para você tirar todas as dúvidas. Eu vou responder as suas dúvidas. O professor Edivânio, que também é nosso parceiro desse curso, eu sou analista, ele é o técnico, a gente fez um curso completo. A perspectiva do analista e a perspectiva do técnico judiciário. Eu sou analista e ele é técnico, também da Justiça Federal. Então nós dois vamos responder em conjunto. Não vai passar nada. Qualquer dúvida que tiver, é só ir lá e postar pra gente. Então clica aqui embaixo agora, já faça a sua matrícula no curso, completaço, e você vai ter acesso a 2 anos de atualização. Então você vai pegar todas as próximas atualizações que estão por vir. E a gente vai ter algumas agora recentes, né? Estão falando até de um novo código eleitoral. E aí? Matriculando-se agora, você pega todas as próximas atualizações. Pode ficar tranquilo, porque o seu acesso é por 2 anos. Tá bem? E olha, continuando ainda aí sobre prestação de contas, temos que avançar um pouquinho. Olha só. O parágrafo 3º do artigo 37, ele diz o seguinte, a sanção a que se refere o caput deste artigo deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 a 12 meses, e o pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário e, no máximo, 50% do valor mensal, desde que a prestação de contas seja julgada pelo juízo ou tribunal competente em até 5 anos da sua apresentação, proibida a acumulação de sanções. Legal, né? Está dizendo aqui o seguinte, os partidos podem ser multados com até 20% do valor da irregularidade. Então, se o partido receber um valor ali vedado de 100 mil, pode ser multado com até 20 mil, né? Que é 20% de 100 mil. Beleza. Só que ainda tem um detalhe. Esses 20 mil não pode ser assim, pague agora, partido. Não. Não é bem assim, não. Tem que saber quando é e quanto é o valor da multa para a gente analisar se o partido político vai ter condições de pagar essa multa. Por quê?
Porque essa multa pode corresponder no máximo 50% do valor mensal que o partido recebe. Então, se o partido recebe um repasse ali, por exemplo, de 10 mil reais, o partido só pode tirar do bolso 5 mil reais por mês para pagar a multa, e o restante ele precisa pagar a despesa dele. Tá bom? Tá vendo aí? E isso tem que ser feito no período de 1 a 12 meses. Não pode chegar e paga tudo agora. Não, tem que parcelar 1 a 12 meses para facilitar o pagamento. E ainda tem um detalhe. Se o partido apresentar as contas na Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral não julgar essas contas em 5 anos, já era. Não pode colocar nenhuma penalidade ao partido. Então, a Justiça Eleitoral tem 5 anos para julgar. Se não julgar em 5 anos, já era, não pode impor nenhuma penalidade ao partido político. Nem essa multa o partido vai pagar. Não fui eu que criei a lei, viu? Foram os próprios dirigentes partidários, viu? Eles mesmos que criaram no Congresso a lei para eles. Isso fui eu não, viu? Parágrafo 3º-A. O cumprimento da sanção aplicada ao órgão estadual, distrital ou municipal somente será efetivada a partir da juntada aos autos do processo de prestação de contas do aviso de recebimento da citação e intimação encaminhada por via postal pelo TRE ao juízo eleitoral ou do juízo eleitoral ao órgão partidário hierarquicamente superior. Por exemplo, se o partido político do município de Fabianolândia teve as contas desaprovadas, ou ele não prestou contas e não pode receber dinheiro público, ele só deixará de receber dinheiro público a partir do momento que o juiz lá de Fabianolândia intimar o TRE e o TSE sobre aquilo, tá? Ou desculpa, TRE e TSE, ficando doido. Intimar o Diretório Estadual e o Diretório Nacional do partido sobre aquilo. Então o juiz eleitoral de Fabianolândia fala: o Diretório Estadual do partido, você não pode repassar recurso mais para o Diretório Municipal. O Diretório Nacional, você não pode repassar recurso mais para o Diretório Municipal. Só depois que foi feita essa notificação, que eles estão cientes, né? Aí eles têm que bloquear repasse de recurso durante o prazo fixado na sentença para aquele órgão de direção municipal. Da decisão que desaprovar, total ou parcialmente, a prestação de contas dos órgãos partidários, caberá recurso para os TRS, como nós já vimos, e o recurso terá efeito suspensivo. Parágrafo 5º. As prestações de contas desaprovadas pelos TRS e pelo TSE poderão ser revistas para fins de aplicação proporcional da sanção aplicada, mediante um requerimento ofertado dos autos da prestação de contas. Olha que beleza, gente. Olha que beleza. Revisão de sanção. A Justiça Eleitoral aplicou a sanção. Ainda cabe, além do recurso, um requerimento pedindo para aliviar, pedindo para pegar leve naquela sanção que foi aplicada. Pronto. Além do recurso. Porque o recurso que vai julgar é o próprio órgão superior, não é isso? Agora aqui é o próprio órgão que proferiu a decisão. Pega leve aí, tem como você revisar essa sanção aí para facilitar para nós. Nós estamos sem dinheiro, sem poder pagar isso aí. É o que está escrito aqui. Tá bom? É o pedido de revisão da sanção que foi aplicada pela Justiça Eleitoral. Então isso aí não é o recurso. Isso aí já é outra situação diferente do recurso. Fechou? Artigo 36. Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, fica o partido sujeito às seguintes sanções. Então, se por acaso o partido desrespeitou as regras de movimentação de dinheiro previstas na lei, ou então previstas no próprio estatuto, quais são as sanções? Primeiro, nos casos de recurso de origem não mencionada ou esclarecida, fica suspenso o recebimento das cotas do fundo partidário até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral. Ou seja, a Justiça Eleitoral detectou que o partido recebeu um valor na conta corrente de 50 mil reais. De quem é esse? De quem depositou esse dinheiro para você? Não sabemos. Foi um doador anônimo, ele não quis se identificar. Sei. Então apareceu um dinheiro de 50 mil reais, o partido gastou, questionamos quem é que doou, ninguém sabe. Dinheiro anônimo, não pode. Tinha que ter pegado esse dinheiro e devolvido para os cofres públicos. Se não sabe quem doou, não pode gastar o dinheiro. Então isso é a origem proibida. Então nesse caso, enquanto o partido não prestar esclarecimentos e os esclarecimentos forem aceitos pela Justiça Eleitoral, ele não vai receber recursos do fundo partidário. Não vai receber. Mas se foi isso mesmo, se for um doador anônimo, o partido realmente não sabe quem foi. Então o partido tem que pegar aqueles 50 mil
e depositar na conta da União, na conta do Tesouro Nacional. Só assim que ele consegue resolver a situação. Já que não é meu, eu vou depositar nas contas do governo. Problemas, não é seu? Então deposita na conta do governo, aí você consegue resolver a situação. 2. No caso de recebimento de recursos mencionado no artigo 31, fica suspensa a participação no fundo partidário por 1 ano. Então aqui é somente pelo prazo de 1 ano. Cuidado, viu, gente? Cuidado, pegadinha na hora da prova. Então aqui tem um prazo específico, prazo de 1 ano. Aqui é quando o partido recebe recurso de entidade ou governo estrangeiro, ente político, pessoa jurídica, né? Entidade de classe ou sindical. Porque às vezes o STF, o TSE entende que a quantidade de recursos foi mínima, sei lá, o partido recebeu o recurso do fundo partidário de 100 milhões. Aí apareceu um dinheiro lá de uma pessoa jurídica que é R$1.000. Cara, isso não faz nem cosquinha, R$1.000 para 100 milhões. Então assim, não há razão para cancelar o registro do partido, levando em consideração a razoabilidade, a proporcionalidade. Para cancelar não tem razão para isso, mas tem que ter alguma sanção. E a sanção poderia ser essa, né? 1 ano sem receber recurso do fundo partidário. E terceiro, no caso de recebimento de doações cujo valor ultrapasse os limites previstos no artigo 39, parágrafo 4º, fica suspensa por 2 anos a participação no fundo partidário e será aplicada ao partido uma multa correspondente ao valor que exceder os limites fixados. Aqui um detalhe importante, tá? Gente, esse artigo 36, artigo 39, parágrafo 4º, ele estabelecia, na verdade, algumas regrinhas sobre limites de doação para pessoas jurídicas. Só que esses limites não existem mais. E, além disso, estabelecia algumas regras de repasse. Só que essas regras de repasse não existem mais. Então, na prática, a gente não tem essa sanção aqui mais. Na prática, isso não acontece mais porque esse artigo 39, parágrafo 4º, ele foi revogado. Ele foi revogado. Então, isso não existe mais. Mas, se cair na prova essa sanção aqui, ela está escrita na lei ainda. Se essa sanção está escrita na lei, as bancas costumam cobrar. Então, muita atenção com esse prazo aqui, ó. Tá bom? Isso não vai acontecer na prática, mas está na lei. Se está na lei, a banca pode cobrar. E é isso que eu quero, que você não erre essa questão na hora da prova. Tá bom? Na prática isso não acontece mais, porém ainda consta na lei. Fazer o quê, né? Se for uma FCC da vida, menino, FCC cobra até as vírgulas do que está escrito no texto da lei. Então não tem como a gente fugir. Beleza? Tranquilo. Estou falando aqui, em vários momentos, sobre fundo partidário. O que é esse negócio de fundo partidário? Bem, eu preciso inicialmente que você entenda que fundo partidário é uma coisa e fundo especial de financiamento de campanha é outra coisa. Todos os dois fundos têm dinheiro nosso, dinheiro público, mas cada um com uma finalidade específica. O que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha? Vamos ver isso depois, lá na Lei 9.504/97. Esse fundo é composto por dinheiro público que é repassado para os partidos e, consequentemente, para os candidatos, com o único propósito de eles pagarem as despesas que vão surgir na disputa das eleições. Despesas de campanha eleitoral. Então, os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha são para pagar as despesas de campanha. E é só para isso, mais nada. Tá bom? A gente vai ver isso depois. O fundo partidário, ele é mais amplo. O fundo partidário também é composto de recursos públicos, mas recursos públicos que vão ser utilizados pelos partidos políticos com as mais variadas finalidades. Basicamente, os partidos recebem recursos do fundo partidário para pagar suas despesas do dia a dia. Não é para disputar eleições. Pode até utilizar parte do dinheiro para disputar as eleições. Mas o propósito é muito maior. É para o partido político pagar suas despesas do dia a dia. O partido político tem funcionário,
O partido político tem conta de luz, água, telefone, alimentação, transporte. É para pagar essas despesas do dia a dia. Tá bom? Então essa é a diferença do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para o fundo partidário. Vou aprofundar um pouquinho aqui no fundo partidário. Olha só. O artigo 38 da Lei dos Partidos Políticos diz o seguinte: o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, ou seja, fundo partidário, é constituído por, primeiro, multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas. Ou seja, quando o eleitor, por exemplo, deixa de votar e não se justifica num prazo de até 60 dias, ele paga uma multa. Em regra, R$ 3,51 por não ter votado. Pode parecer pouco, R$ 3,51. Mas quando a gente multiplica isso por 10 milhões de eleitores, já são 35 milhões de reais. Já é um dinheirinho considerável. Então, todo esse dinheiro, ele vai para o fundo partidário. Quando o juiz, durante uma campanha eleitoral, aplica uma multa a um candidato que ele fez propaganda eleitoral irregular, esse dinheiro vai para o fundo partidário. Fica lá guardadinho. E aí, todo final de ano, nós somamos esse dinheiro. Quanto é que nós arrecadamos esse ano? Para no ano seguinte distribuir para os partidos políticos. Todo mês, o partido recebe um duodécimo. Ou seja, todo mês, o partido político recebe uma beiradinha daquele dinheiro. Uma beiradinha daquele recurso para pagar suas despesas. É o duodécimo. Isso aí é movimentado numa conta do Banco do Brasil, o TSE, que gerencia o repasse, e todo mês o TSE faz o repasse para os partidos políticos pagarem essas despesas. 2. Recursos financeiros que lhe forem destinados por lei em caráter permanente ou eventual, ou seja, os próprios congressistas podem a qualquer momento aprovar uma lei destinando uma quantidade extra de dinheiro para esse fundo partidário. No Brasil não acontece isso, claro que não, de jeito nenhum. Terceiro, doações de pessoa física ou jurídica efetuadas por intermédio de depósitos bancários diretamente na conta do fundo partidário. Jurídica não mais. As pessoas físicas sim. Ah, professor, e uma FCC da vida poderia colocar isso aqui como correto? Mas, gente, poderia. Se a FCC colocar assim, conforme dispõe o artigo 38 da Lei 9.096, é um absurdo, mas ela poderia simplesmente considerar o que está escrito aqui com todas as letras. A gente tem que ter muito cuidado com essas pegadinhas de prova. A FCC, cara, é uma pemba. Cobra o que está escrito na lei e ponto final. Então, cuidado na hora da prova, tá? A gente sabe que na prática o CESP jamais cobraria uma questão dessa aqui, porque o CESP é muito complexo nas elaborações das questões. Mas a FCC cobra o que está escrito aí. Então, apesar de saber que jurídica não pode doar mais, nem para partido, nem para candidato, nem para o fundo partidário, pode ser que cobrem justamente porque está escrito ainda no texto da lei. E 4. Dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior a cada ano ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior, ou da proposta orçamentária, multiplicados por 35 centavos de real em valores de agosto de 95. Esse valor já está atualizado, já está acima de R$1 já está acima de R$1. Mas em outras palavras, todo ano a União vai repassar um valor que é calculado com base na quantidade de eleitores. Ah, tem uns 100 milhões de eleitores no Brasil. Então, para cada eleitor, a União repassa R$1,28. Então, multiplica 100 milhões por R$1,28 referente a cada eleitor. Então, dá 128 milhões. Pega os 128 milhões e transfere para o fundo partidário. Então, a gente soma isso tudo. E aí, esses recursos são repassados para os partidos políticos custearem as suas despesas operacionais. Professor, e como é que é dividido, como é que é distribuída essa fortuna entre os partidos políticos? Como é que é distribuído? Aqui, ó. Essa é a regrinha para você responder as questões de prova. Do total de recursos do fundo partidário, 5% serão destacados para entrega em partes iguais a todos os partidos que atendam aos requisitos constitucionais de acesso aos recursos do fundo partidário. Então, se nós temos 100 milhões para distribuir do fundo partidário, 95% será distribuído de que forma? 5% será distribuído de que forma? De forma igual. Então, vamos pegar 5 milhões e distribuir entre 33 partidos.
Se nós temos hoje 33 partidos, pega 5 milhões e divide por 33. E aí cada um vai receber aquela fatia. Justo, né? Aqui é. Mas olha só. Os outros 95% vão ser distribuídos aos partidos na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Ou seja, se forem 100 milhões, que não é só 100 milhões, é muito mais do que isso. Se forem 100 milhões, 95 milhões vão ser distribuídos proporcionalmente ao tamanho do partido. Ou seja, quanto maior for o partido, maior é a quantidade de recursos que o partido vai receber. Então os nanicos recebem ali 1, 2 milhões. Os grandões, 20 milhões, 30 milhões. É assim. Distribuição proporcional. Com o mesmo raciocínio do quociente proporcional. Com o mesmo raciocínio. Tá bom? Tá, entendi. Eu entendi de onde que vem o dinheiro para o fundo partidário. Você me mostrou aí na lei. Eu entendi como é que é feita a distribuição do dinheiro do fundo partidário. Você me mostrou aí na lei. Mas como é que os partidos têm que gastar esse dinheiro? Também está na lei. Artigo 44 da Lei 9.096/95. Então vamos lá. Os recursos oriundos do fundo partidário serão aplicados, primeiro, na manutenção das sedes e serviços do partido. Pagar conta de água, luz, telefone, empregados. Permitido o pagamento de pessoal a qualquer título, observado do total recebido os seguintes limites: 50% para o órgão nacional e 60% para cada órgão estadual e municipal. O que é isso aqui, gente? O órgão nacional do PX recebeu 10 milhões em recursos do fundo partidário. O que está escrito aqui é que ele pode gastar no máximo 50% desse valor para o pagamento de empregados. No máximo 5 milhões. Vamos supor que o órgão municipal do PY recebeu 1 milhão de recursos do fundo partidário. PY. Se é um órgão municipal, ele pode gastar no máximo 6 milhões com o pagamento de funcionários, com o pagamento de pessoal. No máximo 60%. Ok? Beleza. No máximo, viu? Pode ser menos? Pode. No máximo. Para onde mais que esse dinheiro vai? Onde é que os partidos podem gastar esse dinheiro? Segundo, na propaganda doutrinária e propaganda política do órgão partidário. No alistamento e campanhas eleitorais. Pode gastar em campanha? Pode. O que é esse negócio de alistamento? É fazendo propaganda para convencer os eleitores a se filiarem ao partido, porque o nosso partido é o melhor, se filia ao nosso partido para fazer o Brasil crescer, democraticamente inspirar aquelas pessoas que precisam evoluir e blá, 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 blá. É isso aí. 4. Na criação e manutenção de instituto ou uma fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo esta a aplicação de, no mínimo, 20% do total recebido. Então, se o partido recebeu 10 milhões do fundo partidário, ele vai ter que gastar no mínimo 2 milhões com esse propósito, que é criar uma fundação ou instituto para difundir a doutrina do partido. Nós somos um partido de extrema-direita, pregamos o neoliberalismo, ultraconservadorismo e blá blá blá. No mínimo 20% do dinheiro que recebem, eles têm que usar com essa finalidade, com esse propósito. Criar uma fundação para difundir as ideias do partido. Tá? Esse é o propósito. Inciso 5. Na criação, gente, isso cai demais em prova, tá? Cuidado com isso, tem caído cada vez mais. Na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da Mulher. Então, todo partido vai ter uma Secretaria da Mulher para cuidar desse assunto. Ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica própria, que é aquele instituto que a gente acabou de ver, né? Que tem que investir no mínimo 20% do valor que receberam nesse instituto. Só que esse instituto
vai ter que ser presidido pela secretária da mulher. Tem que ser uma mulher para presidir o negócio. Em nível nacional, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% do total. Então, se o partido recebeu 100 milhões, ele tem que investir no mínimo 5 milhões na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres dentro da atividade democrática. No mínimo 5%. E esses programas têm que ser gerenciados por mulheres. Não adianta botar homem lá para gerenciar. Tem que ser mulher. Porque o que quer aqui a lei é obrigar as mulheres a se envolverem cada vez mais com a política. É isso que se quer. Tá bom? 6. No pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a organismos partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao estudo e à doutrinação política, aos quais seja o partido político regularmente filiado. Então, sei lá, o PX é filiado à Organização Internacional dos Partidos Democráticos em prol do meio ambiente e blá blá blá. E aí o nosso partido que atua no meio ambiente é filiado a essa organização internacional. E a gente paga todo ano um valor X para manter essa organização. Podemos utilizar o recurso do fundo partidário para pagar essa filiação a essa organização internacional. No pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e lanchonetes. Aí tá liberado, né? Restaurante, lanchonete, bora fazer a festa. E 8º, na contratação de serviços, e aqui também, tendência a cair muito nas próximas provas, viu? Inciso mais recente. Na contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia e de serviços para atuação jurisdicional em ações de controle de constitucionalidade e em demais processos judiciais e administrativos de interesse partidário, bem como nos litígios que envolvam candidatos do partido, eleitos ou não, relacionados exclusivamente ao processo eleitoral. Ou seja, em outras palavras, o Congresso recentemente autorizou os partidos a utilizarem recursos do fundo partidário para contratar advogados. Esses advogados são caros, viu? Eles cobram milhões e milhões para defender esses partidos. É por isso que na época se questionou, né? Aí fala que pagou 5 milhões para o advogado, o advogado fala que recebeu 5 milhões, fica só com 2 milhões e meio, os outros 2 milhões e meio, vupa. Não sei. No Brasil acho que não acontece isso não. Mas que hoje os recursos do fundo partidário podem ser utilizados para a contratação de serviços advocatícios, isso pode. Tá bom? Inciso 10. Na compra ou locação de bens móveis e imóveis. Então, o dinheiro do fundo partidário pode ser utilizado para comprar móveis de escritório, para comprar uma cama, uma geladeira, um fogão, assim como comprar uma casa para instalar a sede do partido. Ou então, fazer reformas e outras adaptações desses bens, sem problemas. Inciso 11. No custeio de impulsionamento para conteúdos contratados diretamente com provedor de aplicação de internet com sede e foro no Brasil, incluída a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet, mediante o pagamento por meio de boleto bancário, de depósito identificado ou de transferência eletrônica diretamente para a conta do provedor, o qual deve manter uma conta bancária específica para receber recursos dessa natureza, proibido nos 180 dias anteriores à eleição. Gente, aqui é o seguinte, hoje é possível que você esteja lá mexendo no seu Instagram, aí do nada aparece uma mensagenzinha assim, filie-se ao PX, porque o PX é o partido do momento, que vai mudar o Brasil, que vai blá, 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 blá. Tá lá. E aparece assim, patrocinado. Ou seja, aquele partido está usando dinheiro público para pagar ao Facebook ou para pagar ao Google para divulgar aqueles posts para o máximo possível de pessoas, para que mais pessoas fiquem sabendo da existência do partido e, quem sabe, conseguir novos filiados por meio daqueles posts. E quando você clica no post,
Eles vão te levar ao site do partido, com as orientações, dizendo o que tem que fazer para se filiar e por aí vai. Então hoje os recursos do fundo partidário podem ser utilizados também com esse propósito, com o propósito de impulsionamento de conteúdo. Tá bem? Ficou claro para você aí? Que bom! Então essas são as orientações básicas que você precisa ter para responder as questões de prova sobre partidos políticos. E se você ainda não inscreveu no canal, lembre-se de se inscrever, dá o seu joinha aí e tem muito mais aulas para acontecer. Tem muito mais coisa para acontecer. Finalizamos só as aulas sobre partidos políticos. Vai ter muito mais tema para a gente estudar. Vamos estudar todos os tópicos do direito eleitoral. Combinado? Bons estudos, sucesso para você e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. Até mais.